passa com a EMA, a empresa de colchões e coisinhas para fazer não a EMA, a ave, que parece uma avestruz pequenita, que tem aquele anúncio onde tem uma rapariga a dizer: estás farto de almofadas velhas? O que é uma almofada velha? Alguém me explica? Porque eu conheço almofadas velhas, mas uma almofada velha não faço a mínima ideia do que é. Eu gostava de passar aqui um bocadinho, mas não encontro o anúncio em lado nenhum. Aparece-me sempre, só quando estou à espera de um vídeo no YouTube, naqueles segundos infernais em que esperamos que apareça aquelas letras salvadoras a dizer ignorar, e aparece-me bastante almofadas velhas. Mas pronto, não é isto que nos traz aqui hoje. Não é o universo cinemático das almofadas, é sim o universo cinemático vastíssimo, que é o universo cinemático de pessoas de cabeça para baixo. Ou seja, imaginem que é aquela cena do Homem-Aranha, que até é uma boa ponte para um dos filmes que nós vamos falar hoje, essa cena do linguadão, mas sempre. Ou seja, imaginem, havia sempre alguém no teto a viver e nós estávamos cá em baixo. Pronto. Não existem muitos filmes, eu estive à procura. A parte do vastíssimo era um truque para vos manter interessados, mas não há de facto muitos filmes que abordem então esta temática. Encontrei aqui um que parece uma coisinha muito amadora, 2010, que se chama Upside, mas é apenas um cavalheiro que bate com a cabeça na parede e depois, a partir daí, começa a ver toda a gente de cabeça para baixo. É só o parvo, ou seja, é só a visão dele que vê as coisas ao contrário. Por isso, se conhecerem mais obras com esta temática, ponham nos comentários, enviem-nos e-mails, cartas, com uma coruja, como vocês quiserem. What's your name? I can't talk to you. Why not? You're from down below. I'm Adam. Three thieves from down below arrested last week, raising interworld tensions. We don't go down to their world. We certainly don't want them coming up to ours. We observe a full separation between worlds. There's to be no contact with those up top. Hey! Imagine if we could go anywhere we wanted to. Border police. Go, 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 go! O primeiro filme que vamos falar hoje chama-se Upside Down. É um filme de 2012 de ficção científica, realizado por Juan Diego Solanas e com a nossa queridinha do Homem-Aranha. Daí eu dizer que havia aqui uma ponte, é com a Kirsten Dunst e com o outro cavalheiro, que é o Jim Sturgess, que fez um filme de cartas, acho eu, não foi? Que também com o Kevin Spacey. Fez aquele musical dos Beatles, um bocadinho depois do Mamma Mia, mas teve menos sucesso, acho que é o Across the Universe. Fez também aquele filme lindíssimo com Anne Hathaway, que entretanto deu uma série que é o One Day, em que uma vez por ano eles encontram-se e depois são amigos, mas depois amam-se muito, e depois choradeira de meia-noite. E eu acho que também há problemas em andar de bicicleta, como no Cidade dos Anjos. Já um alerta. Apareceu também naquela prequela do ano passado, sim, do ano passado, 2024, o Apartment 7A, prequela do Rosemary's Baby, uma prequela até bastante interessante, passou um bocadinho despercebida, mas que vale a pena. Ele também aparece no papel de vilão. Aqui, isto é um filme que conta então a história de um universo muito particular, onde existem então duas gravidades opostas. Existem as pessoas que moram cá em baixo, que acabam por ser as pessoas mais pobres, e depois existem as pessoas que moram no universo oposto, como se morassem no nosso céu, se nós estivéssemos cá em baixo.
e que são as pessoas mais ricas e que acabam por deter todo o poder e controlo da sociedade. Depois há várias regras, são 3 regras específicas que ditam aqui a mecânica da narrativa e um bocadinho a mitologia que está aqui a ser desenhada. Ou seja, um corpo será sempre atraído para a sua gravidade de origem, depois pode ser balançado com um peso igual e depois, se estiver muito tempo no outro lado, na gravidade oposta, acaba por pegar fogo. Isto são as regras de base. Isto depois conta a história de um casal que desde novo, eles vivem então em gravidades opostas e desde muito, muito novinhos, desde crianças, eles conheceram-se a brincar no bosque, acabam por se apaixonar um pelo outro e depois vem a polícia, acaba por os afastar e passado vários anos o rapaz, a personagem do Jim, vai trabalhar para uma torre que liga aqui os 2 universos e descobre que ela está lá a trabalhar e, adivinhem, está com amnésia. Eu gosto sempre de uma boa amnésia nos filmes. Por acaso não sei qual é o meu filme favorito sobre amnésia. Atenção, não confundir filmes sobre amnésia com filmes que mais valia termos amnésia depois de ver, como o novo Jurassic Park Renascimento. Filmes de amnésia, não sei qual é o vosso favorito, o que é que vocês têm a dizer, mas gosto sempre de um bom esquecimento forçado. Lembro sempre do Truman Show, naquele momento muito irónico em que pergunta: então, mas como é que tu trouxeste o pai dele de volta? E não sei o quê. E o Ed Harris diz: amnésia. E o gajo: pá, és um gênio. É assim que eu mais me lembro. Pá, depois há o Bourne, não é? Coitado, para uma praia e não se lembrava qual era o nome dele. Aquele clássico da Drew Barrymore, do 50 First Dates, aquele também do detetive do Mick Jackson, que se esquece de 24 em 24 horas, que se esquece tudo, não é? O Clean Slate, e tudo o sono levou, barrigadas de rir. O nosso querido Long Kiss Goodnight, não é? Que a Gina Davis também está com amnésia e é uma empregada é uma empregada, não é nada uma empregada, é uma senhora que mora em casa, uma doméstica com os filhos, mas afinal é uma assassina brutal. E depois há mais coisas de certeza, não é? Temos o Memento, temos o Paris, Texas, o Mulholland Drive de alguma forma também, temos aquele também lindíssimo com o Magic Mike e a Rachel McAdams, o Devoe, em que eles vão casar, acho eu, ou casaram, e depois ela tem um acidente de carro e pumba, amnésia vai buscar que esta foi à borla. Mas pronto, voltando aqui então à cabeça para baixo, ela não se lembra, ele depois tem que encetar esforços para se reaproximar dela e tentar que ela se lembre que ele é o amor da vida dela. O filme visualmente é muito bonito, tem um estilo muito, isto é uma produção franco-canadiana e tem assim um estilo sci-fi europeu muito acentuado e que eu gosto muito, com umas paletes muito cuidadas, muito artesanal, aquele estilo com umas cores muito azuladas e a lembrar quase sempre assim pinturas, a ir beber também muito influências da própria banda desenhada. Eu acho que isso, o filme é de facto um triunfo e consegue também de alguma forma apresentar algumas boas ideias no que diz respeito à sua mitologia. Tem algumas cenas engraçadas, nomeadamente ele a fazer a parte em que ele está a fazer xixi vai para o teto, porque ele depois tem que se inverter para conseguir estar com ela. Outra parte também que ele quase pega fogo, ou seja, há aqui de facto uma premissa muito interessante, assente obviamente numa grande crítica social e de classes, e que eu acho que o filme a apresenta de uma forma inteligente e de facto consegue aguçar o apetite para este universo. Depois, o grande problema aqui mesmo é o guião em si, no que diz respeito a esta história de amor. Primeiro, a química entre os dois é muito fraquinha, não conseguimos de facto sentir aquela ligação, aquele afeto. Esta história também da amnésia
é metida muito a martelo, é resolvida de uma forma ainda mais rápida e completamente ridícula, e o filme acaba por se desembrulhar de forma muito apressada e acabamos por sentir que ficou aqui uma oportunidade desperdiçada de contar aqui uma história de amor de uma forma diferente e de explorar muito mais estas mecânicas de impossibilidades, de encontros e desencontros, porque depois está a ser resolvida aqui uma solução através de um líquido que consegue equilibrar as duas gravidades, e acaba por ser isso também a esperança depois para o futuro. Mas de facto o filme fica muito coxo no que diz respeito à escrita e à direção de atores, especialmente o foco deste casal. What's wrong with you? You're upside down. Can't you see for yourself? You're on the ceiling! But I'm pretty sure you're the one on the ceiling. Here we go! We're flying! What you met near the fence was not human. You will forget her. O segundo filme chama-se Patama Inverted, é um filme de animação de 2013, é um anime que conta então a história de duas sociedades que não sabem da existência uma da outra, ou quem sabe tenta esconder a existência uma da outra. É um bocadinho diferente do anterior, no sentido em que no anterior, não é? Um gajo saía à rua, olhava para cima, via a cidade, uma cidade igual a Coimbra, mas no teto, não é? No céu, igual a Coimbra, ou diferente, ou igual a Cernacha, ou a Redor, ou outra coisa. Aqui, não. Aqui são dois sistemas, duas cidades que vivem escondidas uma da outra, uma à superfície e outra vive no subsolo. Essa cidade do subsolo, eles vivem nos túneis, ao estilo desta nova série da Apple que eu adoro, que é o Silo. Eles vivem lá escondidos, e uma rapariga, que é a Patama, ela tem uma veia muito exploradora e curiosa, e ela consegue um dia ir para um túnel que estava com acesso fechado, e descobre então que há outra realidade, e que essa realidade tem uma gravidade inversa à dela, ok? Depois ela trava amizade com um rapaz dessa outra sociedade, uma sociedade muito autoritária. Trava amizade com o Eiji, chama-se Eiji, ela é Patama, e faz-me lembrar sempre quando a chamam Fátima, chamam assim, Patama, Patama, oh Patama, assim, desculpem. E ela atravessa a amizade e cria-se ali um laço muito bonito entre os dois, e vão os dois tentar descobrir então a origem de existirem de facto ali dois polos, e porque é que porque é que os dois não se dão bem, porque é que estão escondidos, porque é que estão sobre segredo, não é, das autoridades de cada uma das sociedades, porque é que cada uma das sociedades não conta de facto que existe o outro mundo. Eu acho que este filme, para além de ter uma premissa muito interessante, consegue ter uma mitologia e uma história de origem muito mais robusta do que o filme anterior. Isto depois vai levar a um acontecimento que teve lugar há muitas décadas, talvez centenas de anos atrás, e que transformou então as duas gravidades, e que depois acabou por levar à ruptura das duas sociedades. E depois é um filme que também explora de forma muito, muito inventiva todas estas dinâmicas de eles estarem ao contrário, de eles estarem agarrados um ao outro, mas ao contrário, e depois de todas as cenas de ação que conseguem usar estas gravidades opostas para o seu benefício. E tem cenas incríveis, muito, muito empolgantes. Os vilões também são bastante competentes, especialmente o vilão principal. Foi uma ótima surpresa, na medida em que de facto que é uma ficção científica que sabe explorar muito bem os seus conceitos
e criar dinâmicas e de forma muito circular. As coisas que aparecem ao início depois acabam por fazer sentido e tudo acaba por ter alguma utilidade, e eu acho que isto dava um filme, não descurando claro, do potencial e do que foi feito com a animação. Acho que dava um filme live action muito, muito interessante, e gostava de facto que o outro pudesse ter arriscado um bocadinho mais e explorado mais esta componente também de aventura e de entretenimento, e que não ficasse tão entrelaçado naquela churaminguice e naquelas coisas da amnésia, do amor para toda a vida, e que fosse uma coisa um bocadinho mais descomprometida e aventurosa. Por hoje era isto. No próximo episódio voltamos também ao tema da gravidade. Não posso abrir muito o jogo para ser surpresa, mas vão ser 2 filmes também onde a gravidade é posta à prova. E até lá, mantenham os pés no chão, e se tiverem problemas com a gravidade, se apaixonarem por alguém que está no teto, digam-me, porque eu agora sou um mini especialista nestas áreas, não é? Neste universo cinemático, que não é vasto, mas que já dá alguns galões, não é? Um abraço. Yeah, yeah.